Na próxima semana, no dia 2, nós temos no calendário humano a homenagem e a comemoração que se denominou de o Dia dos Finados, o dia que homenageamos os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos amigos, enfim, aqueles que nos antecederam no retorno ao mundo espiritual. É uma data sugestiva e muito presente na vida das pessoas, principalmente na denominação católica, que cultiva mais, de forma mais direta, homenageando os irmãos que nos antecederam, que faleceram. E justamente por isso nós vamos fazer uma reflexão voltada na nossa condição de espíritas, porque ainda nós temos o temor à morte. Há diversas questões no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda o livro Céu e Inferno também, fala a respeito do medo da morte. E também algumas outras questões que estão relacionadas a esse retorno ao plano espiritual. Vejam que, se nós olharmos nas mídias, nós vamos encontrar pesquisas de opiniões que são feitas pelos institutos, indagando das pessoas quais eram os maiores medos, os maiores temores que as pessoas tinham. E as duas respostas mais sugestivas, que mais vezes se repetiram, foi o medo da morte e o medo de falar em público. Então vejam que falar em público deve ser algo também, que dá medo para as pessoas, porque repetiu-se a resposta de que falar em público era um medo terrível, dava um temor, dava frio, dava e tudo mais, Mas vejam, quando nós abrimos o Livro dos Médiuns, no capítulo 1, na abertura do capítulo 1, há uma pergunta feita por Allan Kardec. Ele pergunta: há espíritos? Veja que a pergunta, ela está relacionada à inteligência do codificador, porque, afinal de contas, o Livro dos Médiuns ia tratar da relação mundo físico, mundo espiritual, a comunicação entre os espíritos. Então, a primeira pergunta que ele faz é justamente essa: mas afinal, tem espírito? Porque se não tiver, nós vamos escrever esse livro à toa, Vamos parar aqui no primeiro parágrafo, porque o objetivo do livro é justamente... E agora, se nós formos falar a respeito do temor da morte, a pergunta que não quer calar foi feita para a benfeitora Joana de Ângeles. Veja o que foi perguntado a ela. Primeiro, faz duas afirmativas antes da pergunta. Começa assim: nas sociedades ocidentais, lida-se muito mal com a morte. Veja que é uma afirmativa que está se fazendo, ou seja, aqui no Ocidente, no mundo ocidental, lida-se muito mal com a morte. Isso quer dizer que no Oriente, Índia, Japão, China, aquela parte oriental do mundo, o tratamento dado à morte é diferente, principalmente pela educação que é dada às pessoas, às crianças, aos adolescentes, e a forma como aquelas pessoas encaram a morte. Veja que há homenagens, há homenagens aos mortos, há todo um ritual. Mas então, aqui no Ocidente, nós já temos o quê? Toda vez que nós falamos de morte, a pessoa se benze, a pessoa... Vamos mudar de assunto. E as imagens que representam a morte é uma foice,
um fantasma negro, né, uma caveira. Então, são simbologias que incutem medo nas crianças, incutem medo nas pessoas, justamente por esse afastamento, não se preocupar em estudar, em se aprofundar, em saber a razão, né? Até tem uma palestra muito interessante que eu assisti, do Raul Teixeira, bem antiga. Foi uma das primeiras palestras espíritas que eu assisti. E o tema era educação para a morte. Ou seja, se preparar adequadamente para este dia. Nas sociedades ocidentais lida-se muito mal com a morte. Existe muito temor em torno delas, segunda afirmativa. Ou seja, existe muito temor em relação à morte. Tanto que a pesquisa que nós já vimos, né, ficou em primeiro lugar o medo da morte. E aí vem a pergunta: afinal, a morte existe? Vamos ver o que a benfeitora Joana de Ângeles respondeu no livro Após a Tempestade. A benfeitora diz assim: não há morte, ninguém se equivoque. Ou seja, só essa afirmativa já nos deixa tranquilo, né? Não há morte, ninguém precisa se preocupar, não há equívoco quanto a isso. Mas aí ela aprofunda: só a vida, onde quer que se detenha o pensamento. Da decomposição pestilencial da matéria surgem múltiplas complexas formas de vida. Morre a lagarta para surgir a borboleta admirável. Morre a semente para libertar a planta. Morre o sêmen para formar o corpo. Morre o corpo para que se liberte o espírito, que dele se utiliza como um veículo em romagem purificadora. Sem dúvida, a morte constitui dor inominável quando arrebata o ser querido, retirando-o da convivência e da ternura dos que o amam. Desencarnar é desembaraçar-se da carne. Morrer, literalmente, significa cessar de viver. Do ponto de vista espiritual, porém, morte é vida, e vida no corpo que pode afigurar-se como morte transitória da liberdade e da plenitude da lucidez. Veja que interessante esse parágrafo, que é o penúltimo. Do ponto de vista espiritual, porém, morte é vida. E vida no corpo pode afigurar-se como morte transitória. Ou seja, nós como encarnados, ensejamos que o espírito, ou seja, ele não fica morto, mas ele fica preso. Ele fica preso, ou seja, morre com morte transitória da liberdade. Ou seja, o espírito não tem liberdade, assim como a sua lucidez, porque o espírito, ao vestir o corpo, há uma limitação da sua capacidade de lucidez. Ele enxerga menos, ele tem dificuldade de se locomover. Veja como nós temos que andar vagarosamente, temos que ter um carro, O espírito, quando está liberto do corpo físico, ele tem agilidade, tem capacidade visual, não tem parede que o segura, tem capacidade de raciocinar sem as barreiras do corpo, né? Então ela faz justamente o inverso, né? Que morre o corpo, o espírito se liberta. E quando o espírito vem para a carne, ele, de certa forma, sofre com a limitação que é natural no corpo físico. E ela termina e diz assim, ela, digo porque a benfeitora a gente joga para o feminino, né?
Vive, pois, de forma que, advindo a morte ou a desencarnação, estejas livres e prossiga feliz. Joana de Ângeles, após a tempestade. Então, aí, a pergunta, a benfeitora começa dizendo que a morte não existe. Então, por que as pessoas, eu digo pessoas, todos nós juntos aqui, né? Porque nós, temos medo da morte. Se a morte não existe, por que temos medo da morte? Veja, nós aqui na doutrina espírita, estudamos, vemos mensagem, que o espírito vai, volta, encarna, reencarna, retorna. Se nós já fomos e voltamos tantas vezes, não seria razoável nós já termos aprendido e esquecido esse medo, achando algo tão natural, essa ida e volta? Mas não é assim que acontece, né? E por que razão, então? Não só do espírita, mas do geral, da sociedade geral, das pessoas. Por que este medo? Vamos tentar descobrir de forma, nas pesquisas que fizemos, nós temos alguns motivos, algumas razões que justificam esse medo. A primeira é a densidade do nosso corpo físico. Ou seja, quando nós retornamos para o corpo físico, o encaixe do espírito com o corpo é muito difícil. Ele é feito de uma forma muito apertada. O nosso corpo, nosso organismo físico, ele é muito denso, grosseiro, pesado. Então, o espírito, para encaixar, é célula por célula, e é muito difícil. E limitador, acima de tudo, como nós já falamos, está na mensagem da benfeitora Joana de Ângeles, a encarnação no mundo de provas e expiações, ela é limitadora. Ou seja, à medida que o espírito vai consolidando a encarnação, nós vamos automaticamente perdendo a nossa memória espiritual, aquilo que se chama esquecimento do passado. Há um abafamento das lembranças anteriores, principalmente as lembranças do mundo espiritual. Inclusive o próprio planejamento reencarnatório nós esquecemos. Prometemos várias ações de correção, quando chegamos aqui, normalmente esquecemos, fazemos tudo diferente e depois retornamos ao mundo espiritual, Então, esse encaixe, a partir da concepção, a partir da gestação, que vai se prolongando, vai se enraizando cada vez mais, há um despertamento depois quando nasce. Só que quando nasce aí já está consolidada a encarnação, logo em seguida, e as lembranças espirituais ficam passadas, esquecidas, Então, por o nosso corpo físico ser muito pesado, é que acontece justamente essa dificuldade. Veja, se nós encarnássemos no mundo superior, se nós tivéssemos essa possibilidade de encarnar no mundo superior, no mundo já evoluído, certamente o nosso organismo físico que receberia o espírito seria muito mais sutil, muito mais leve, e com isso as lembranças espirituais estariam muito mais presentes. Você poderia dizer, mas não tinha que ser o contrário? Parece que Deus aí errou na medida. Porque se o espírito está no mundo de provas e expiações, está com dívida, ele não teria que lembrar mais do mundo espiritual? Se ele está reencarnando no mundo evoluído, ele já está bom, ele já está melhorzinho. Não,
porque o esquecimento é indispensável. Porque se nós lembrássemos das barbaridades, de todo mal que já fizemos, seria muito. Porque nós lembraríamos das coisas boas, mas também lembraríamos das coisas ruins. Então, por isso que Deus dá nessa condição de esquecimento para nós. E no mundo melhorado, no mundo evoluído, no mundo já mais superior, então o espírito já está melhor, então ele já sabe fazer, já sabe trabalhar com aquilo que ele não acertou. Enquanto que nós ainda não sabemos como trabalhar. Então, por esta razão, nessa primeira situação, nós no corpo físico, com esse esquecimento, com essa dificuldade que temos de lidar com as coisas espirituais, nós ainda não nos preparamos adequadamente para o dia final. Uma segunda razão seria justamente o ambiente social em que vivemos. Veja que o tempo todo nós estamos sendo bombardeados com buscas, com afirmativas, enfocando o interesse na vida material. Então tudo gira em torno da vida material, da importância da vida material. Desde a escola que nós levamos nossos meninos, nossas crianças, que começa a ensinar as cabecinhas dele para ser competitivos, para ser vencedores, até no lar, onde nós, queremos que os nossos filhos sejam vencedores profissionalmente. Muitas vezes até excedemos nessa orientação, no sentido de que não medir consequências para alcançar o resultado. Então, o mundo material coloca-nos numa situação em que pensemos mais ou quase que exclusivamente no mundo material, nas coisas terrenas, em detrimento das coisas espirituais. Até na questão 917, me lembro agora do Livro dos Espíritos, quando está se estudando as causas do egoísmo, uma das causas do egoísmo é justamente o egoísmo do outro, que influencia eu ser egoísta. Então o outro é egoísta, eu olho para o outro, mas já que ele está fazendo isso, também vou fazer. Já que ele está desviando dinheiro público, também vou. Porque se eu não desviar, eu fico para trás. Então, o egoísmo do outro induz que eu seja egoísta. Então, essa segunda causa é justamente isso, Nós vivemos, desde a época, Jesus já falava, olha, meu reino não é deste mundo. No sentido de, ocupeis com as coisas espirituais em primeiro lugar. Não, nós estamos ainda focados nas coisas materiais. Poderíamos dizer ainda o receio da destruição total decorrente da noção equivocada acerca da vida futura, ou seja, também um pensamento materialista, no sentido de que morreu, acabou. Então, se morreu, acabou, eu vou aproveitar tudo que eu posso agora, que morreu, acabou, não tem mais que me preocupar com o futuro. E uma outra causa poderia ser também essa crença ainda enraigada, que nós trazemos dos nossos antepassados, de que o futuro que nos aguarda são três: ou o céu, ou o inferno, ou o purgatório, que foi criado depois.
Então nós temos essa destinação. Ou eu vou para o inferno, ou eu vou para o céu, ou para o purgatório. Então as pessoas ficam nesses pensamentos, né? Vou para o céu, vou ficar o tempo todo, né, na ociosidade, cantando, alegre, né? Ou vou para o inferno eterno também, vou ficar. Então, né, já não há muita expectativa no sentido de se preocupar com a lei de causa e efeito, com a imortalidade da alma, ou seja, aspectos que a doutrina espírita traz para nós com muita clareza, né? Mas qual a origem deste medo? De certa forma, já respondi, né? Trazendo a própria forma que a sociedade encara a morte das suas figurações, já gera esse temor. Mas o Espírito Joana de Ângeles diz assim: o medo da morte, que é herança ancestral, ou seja, vem lá de trás, né? O medo da morte, que é herança ancestral, assim como o resultado das crenças religiosas e superstições. Então, a primeira causa é essa que ele, né, coloca, é o resultado das crenças religiosas e das superstições, que elaboram um Deus vingativo e punitivo, ou do materialismo, segunda causa, que reduz a vida após a disjunção celular ao nada. O fenômeno natural da desencarnação se apresenta como tragédia, ou constitui um término infeliz que a existência humana que sofre a dolorosa punição de ser extinguida. Então, essa superstição e das crenças, né, religiosas antigas, que foram se perdurando no tempo, sempre nos incutiu medo. Ou seja, não faça isso, porque senão você vai para o inferno. Esse temor fez com que nós olhássemos o Deus não como Deus de amor, que não abandona nenhum dos seus filhos, mas aquele Deus que está sentado num trono e apontando o dedo para cada erro que nós fazemos, cada equívoco que nós cometemos. E isso foi produzindo em nós justamente essa descrença e gerando esse temor, então, de enfrentar o dia do juízo, que seria após a morte, né? Ou seja, o medo é que depois que eu parto daqui, eu vou enfrentar o tribunal, que é impiedoso, pelo que a gente traz isso dentro da gente, quando na realidade nós vamos ver, né, a doutrina espírita nos traz justamente um sentido diferente, que cada um de nós, a cada momento, estamos semeando, estamos plantando, estamos construindo o nosso futuro. E, independentemente disso, por mais errado, nós temos sempre a chance de retomar, de corrigir e de avançar. Porque a destinação de todos nós, é a perfeição espiritual. Por isso, não acreditem na afirmativa, esse não tem mais jeito, esta é incorrigível. Não. Todos nós temos a destinação da perfeição. É claro que muitos demoram mais, outros demoram menos para chegar no ponto da melhora, da evolução.
E entre os espíritas? Agora vamos puxar para o nosso lado. Veja que, mesmo entre os espíritas, ainda nós manifestamos, né? Sabendo que a morte não existe, ou seja, acabamos de ler agora a mensagem da benfeitora Joana de Ângeles, a morte não existe, é uma passagem, você continua mais vivo do que nunca. Quantos livros, né, que a doutrina espírita traz, né? Desde que a gente começa a ler, os primeiros livros que a gente lê sobre o assunto é Violetas na Janela, Espírito Patrícia, falando com os espíritos também do Espírito Patrícia. Aí depois vamos na coleção do André Luiz, o Espírito André Luiz, aquela coleção toda trazendo situações do dia a dia e o resultado das ações naqueles casos retratados pelo livro. E se avançarmos mais, teremos livros mais densos, mais doutrinariamente falando, como Memórias de um Suicídio, que traz todo o drama, todo o desenrolar daqueles espíritos que optaram pelo suicídio como porta de saída da vida física. E muitos outros, né? Muitos outros. Nós temos O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que a segunda parte é toda ela de casos práticos, de espírito contando como foi a sua vida física e como está sendo a vida espiritual, como que ele foi recebido no mundo espiritual, qual é a percepção que aquele espírito tem, e ele mesmo vem dizer como foi e como está sendo. Então, mesmo com todo esse manancial de informações, e as mesas mediúnicas o tempo todo nos traz informações preciosas, nós temos medo. Temos medo, muitas vezes medo mesmo, não é só um medinho, mas é um medo de conversar sobre o assunto. Mas também não podemos negar que basta nós olharmos num velório, muitas vezes, né, aquela serenidade que o espírita manifesta perante, né, a partida de um ente familiar, de um ente querido, de um amigo, ou seja, ali a sua tranquilidade no sentido de saber, ter a certeza da imortalidade da alma. Então, são as duas situações, aquele que ainda teme, que ainda não conseguiram entranhar esses conhecimentos, se convenceram absolutamente disso, e aqueles que já manifestam, e até torna-se, inclusive, motivos, às vezes, das pessoas comentarem. Eu já vi até comentários assim, no sentido, mas você não sente, o espírita não sente a morte do parente? Não é que ele não sente, é que ele tem a tranquilidade de, naquele momento, com a fé firme em Deus, de manter-se equilibrado, né? Porque o equilíbrio sim é necessário. Então, temos essa possibilidade, pelo próprio conhecimento e pela nossa experiência do dia a dia com as manifestações espirituais. O escritor Richard Simonetti, que já desencarnou, ele diz assim: o espírita, em face das informações amplas e precisas que recebe, certamente aportará com maior segurança no continente invisível, sem grandes problemas para identificar a nova situação, embora tais benefícios não lhes confiram o direito de ingresso em comunidades venturosas. Isso dependerá do que fez ou não e do que sabe. Veja só, o espírita tem alguma vantagem em relação ao outro irmão que não tem esse conhecimento que nós estamos falando, de livro, de mensagem,
de consciência da imortalidade da alma, de que a vida continua. A única vantagem, segundo, e eu penso, e aqui ele traz essa informação, é você saber identificar mais rapidamente o que aconteceu. Não é, Lio? Mais rapidamente você, puxa, desencarnei, igual o espírito da Patrícia no livro, né? Ela acorda no hospital, logo no começo do livro, Violetas na Janela. Ela acorda no hospital, olha, vê aquele hospital bonito, aquelas pessoas, aqueles irmãos atendendo ali, enfermeiros, espirituais. Ela diz, será que eu desencarnei? Isso aqui está estranho para mim, parece que acho que eu desencarnei. Ela teve um AVC, ou seja, ela desencarnou-se de uma forma abrupta, né? Então, a vantagem que eu acredito, só essa, ou seja, de você saber, desencarnei, o que eu faço agora? O que eu faço? Vou lembrar do Lar Nazaré, ou seja, vou fazer uma prece, vou tentar me localizar dentro do mundo espiritual. Só isso, porque o restante depende do que eu fiz, né? Depende de como que eu agi na minha vida. Aliás, aí tem um aspecto mais agravante ainda, né? E eu sabendo de tudo isso, o que será que eu devolvi para a vida, né? Mas tem um aspecto que é muito importante para a gente já encaminhando para o final, que é o instinto de conservação. Porque poderíamos pensar assim, bom, pelo que você está falando, lá no mundo espiritual é muito melhor, porque nós vamos ter facilidade de se locomover, vamos ter facilidade de ouvir, de falar, de perceber. Então, para que a gente fica aqui sofrendo? Aí tem um aspecto que Deus colocou em cada um de nós. Todos nós temos essa sementinha, que chama instinto de conservação. Que é justamente o reflexo que nós temos, e é automático isso. E não é só o ser humano, todos os seres vivos têm um instinto de conservação. Se eu ligar um fogo aqui perto dessa planta, parece que automaticamente ela vai fugir do calor. E quando, veja só, se você está dirigindo o carro, de repente vem um passarinho e te atinge o para-brisa. Já viu isso? Qual é o reflexo? Esse reflexo é o instinto de conservação, que é a necessidade de permanecermos o maior tempo possível no corpo físico, que é uma dádiva que nós recebemos para evoluir, corrigindo equívocos, aprendendo, nos educando. A questão 703 do Livro dos Espíritos diz assim: por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Dizem que os bois, né, o gado, quando está lá no matadouro, ele já se percebe que instintivamente, né, tem essa percepção de que vai acontecer. Não sei se é verdade isso, mas eu já ouvi falar essa frase aí, que eles já ficam ali. E para encerrar, só diz
no livro Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura, no item 28, esse Código Penal da Vida Futura está no capítulo 7 da primeira parte do livro Céu e Inferno. É um código com os 33 itens, ou 33 artigos. E no 28º, diz assim: a situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Então nós estamos preparando a nossa vida futura hoje aqui no mundo físico. Eu quero ser feliz, eu começo a preparar o meu amanhã, no mundo físico e depois no mundo espiritual. E a próxima encarnação já estou melhor, já recebi aspectos positivos para trazer. Para concluir, no livro Justiça Divina, do Espírito Emmanuel, 2 frases só. Primeira, nós encontramos na lição por nós mesmos. Por nós mesmos. Prestem atenção, por nós mesmos. Nós mesmos nos condenamos a ir para esse ou aquele lugar. Nós mesmos. É assim que nos excluímos por nós mesmos da Assembleia Gloriosa, suplicando o retorno às arenas do mundo, até que a reencarnação nos purifique nas aquisições de experiência e valor. O segundo, lugar depois da morte. Para onde que eu vou? Para onde que eu vou depois da morte? Lugar depois da morte. Lugar que nós escolhemos. É uma escolha pessoal. Lugar, os gostos, os desejos, que eu faço ou vou na hora vazia. Ou seja, o que eu gosto? Qual é o meu pensamento central? Aquilo que repetidamente fica na minha mente. Meu gosto, meu desejo. E o Espírito Emmanuel conclui: se deseja saber quem és, observa o que pensas. Quando estás sem ninguém, aí que é importante. Porque quando nós estamos aqui agora, juntos, ouvindo uma mensagem, conversando sobre temas edificantes, mas quando estamos sozinhos no nosso lugar, nosso cantinho, ninguém nos vigiando, quando estás sem ninguém, e se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. A receita está aí, né? O que fazes contigo mesmo nas horas livres. Porque quando estou trabalhando, tudo bem, estou envolvido com o meu trabalho, não dá para avaliar. Mas quando eu estou sozinho, sem ninguém, sem fazer nada, ali eu me mostro quem eu sou, pelos meus gostos, pelos objetivos que eu quero. Que Jesus nos abençoe. Vamos orar. Agraciado, Senhor, com a Tua presença, com a reflexão da noite, que nos traz a convicção da necessidade
de olharmos a vida espiritual como um objetivo sério e possível, que possamos, Senhor, não apenas falar da imortalidade, mas viver como seres, como espíritos imortais que somos, preparando-nos adequadamente para um momento inevitável, um momento em que cada um de nós, um dia, retornaremos para o mundo espiritual de onde partimos para a presente encarnação. Agradeçamos principalmente aos nossos pais que nos concederam a oportunidade do reencarne, sem esquecer dos nossos benfeitores, os amigos espirituais, que tão devotadamente procuram nos auxiliar, nos inspirar a fazermos jus à oportunidade concedida do corpo físico. E assim, ao retornarmos, certamente não teremos dificuldades e as alegrias serão reais. Ó Senhor, a Tua misericórdia possa continuar investindo em nós, para que possamos alcançar melhores condições ainda na presente encarnação. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Que assim seja.